Boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, hoje de número 191, nesse pós-jogo de Guarani 1, Grêmio 3, lá na Arena Grêmio. Primeiramente, muito obrigado por toda a adesão, participação, comentários no pré-jogo, muita gente, inclusive do Grêmio participando, foi muito legal. Foi muito legal a participação, queria agradecer muito e vamos continuar repercutindo aqui. Vamos repercutir hoje o que aconteceu no jogo. Assistindo o jogo pela Sport TV, comentarista de lá, o Richard, que por acaso tem feito, na minha opinião, um bom trabalho, disse que o Guarani acenderam a luz laranja, que apesar de sim ser um momento de preocupação, ele tem acompanhado os jogos do Guarani, e é verdade, ele fez acho que pelo menos 2 dos 3 jogos primeiro do Guarani, e ele tem gostado muito do que ele viu. O Guarani não fez uma má partida hoje, porém, futebol é resultado. Essa é a opinião dele. Eu não discordo de quase nada do que ele falou, né? E vamos falar um pouquinho do que foi a história do Guarani, do jogo do Guarani hoje. O jogo começa muito facilmente, em 1 minuto, o Guarani toma o primeiro gol. 1 minuto. Uma falha do Diogo Matheus pela lateral, ele dá as costas para quem estava acossando ele, cai, perdeu a bola, o cara cruzou por Diego Souza na área, e na área, apesar de que tinha um zagueiro na frente, ele não perde a oportunidade, marcou 1-0 a 1 minuto de jogo. Isso joga um balde de água fria, dá uma desestabilizada muito grande em qualquer que seja a estratégia que o Daniel Paulista tinha definido. Aí o Guarani leva alguns minutos para se arrumar no jogo, mas aos 11 minutos eles tiveram mais uma chance. E aí, nessa chance, o Kozinski rebate para fora. Um bom chute de fora da área. Aos 16, nós tivemos uma grande chance para o Matheus Pereira, num cruzamento, sobra para ele de esquerda, ele chuta para fora. Aos 23, mais uma defesa num chute, uma defesa segura, mas num chute de falta aos 23 minutos. E aos 26 a gente empata. Uma bela jogada pela direita, o Bruno José, que se jogou bem hoje, ao contrário da estreia, faz um cruzamento, o Rodrigo Andrade pega no meio da área de esquerda, o goleiro defende e rebate no pé do Matheus Pereira, que com categoria bota para dentro do gol, 1-1. E aí a gente coloca fogo no jogo, porque joga a responsabilidade pro lado de lá. Logo depois, aos 35 minutos, nós tivemos uma chance cristalina. Mais uma boa jogada do Bruno José, contra-ataque, ele sai na cara, nas costas da defesa, toca com açúcar e afeto no meio da área pro Júlio César, que não tem perna, que se tivesse perna esquerda marcaria o gol, ou tinha grande chance de marcar o gol, mas como não tem perna esquerda, puxou para a direita, tomou um pouco mais de tempo, chutou em cima do goleiro. Um gol feito, daqueles que a gente não se perde, como eu não deveria perder também contra o Sport, mas enfim, Júlio César perdeu esse gol aos 36. Aos 40, mais uma falha do seu Diogo Matheus na saída de bola. O rapaz entra pelo lado esquerdo do ataque deles. O lateral deles, o Nicolas, olha, livre de marcação, e dá um passe a meia altura para o Diego Souza, que no meio da área cabeceia fulminantemente para dentro do gol. 2-1 aos 40 minutos do primeiro tempo. E assim acabou o primeiro tempo. Ou seja, o Guarani fez um bom, razoável primeiro tempo. Por boa parte do primeiro tempo, o Guarani teve mais posse de bola e dominou as ações, até porque tinha tomado gol a 1 minuto. Mas jogou razoavelmente bem, consegue empatar, mas toma um gol no finalzinho. No segundo tempo, parece que o Grêmio acordou para o susto que levou. E aí voltou no abafa, dominando o jogo. Não que tenha levado tantos perigos, levou alguns, mas absolutamente territorialmente mandou no jogo. E o Guarani não fez um segundo tempo tão bom quanto o primeiro. Mais do que isso, o Guarani, apesar de não ter jogado mal o segundo tempo, mas foi pior que o Grêmio no segundo tempo. Teve algumas chances. Aos 12 minutos, por exemplo, teve um chute bem forte de Giovani de fora da área. Aos 29, um cruzamento do Diogo Matheus
O Matheus Pereira finaliza em cima do goleiro, uma boa jogada, mas que ele finalizou em cima do goleiro. E aos 38, o Bruno José também dá um bom chute fora da área. Mas não foi só do Guarani que teve, né? Aos 14 minutos, o Nicolas, lateral deles, entra sozinho correndo pelo corredor esquerdo. Chuta, desvia na zaga, a bola vai para o escanteio, cobrança de escanteio na cabeça do Diego Souza, que marca o terceiro gol aos 14 minutos. Ele cabeceou no segundo pau, né, mais fora da pequena área, sobre a marcação do Vilela. Era o Vilela que estava marcando ele, se é que a gente pode dizer que marcando, porque ele sobrou muito. Ele sobrou muito, subiu muito acima do Vilela e marcou o terceiro gol sem chance para o Kozlinski. E aí acabou o jogo, porque isso foi aos 14, lá pelos 25 o Grêmio começou a fazer substituições de forma a descansar o time dele e dominou o jogo, controlou o jogo. Depois dos 26 minutos eles recuaram um pouco, trocaram algumas peças e o Guarani subiu e por isso ele teve essa chance, né? Aos 47, por exemplo, o Lucas Ramon deu uma boa cabeceada, perdendo um gol também. E depois lá no finalzinho teve uma suspeita de pênalti que absolutamente não foi. Resumo da ópera, o Guarani não fez uma péssima partida. Eu diria para você que das três, talvez tenha sido a que teve maior tempo de lampejos bons, vamos dizer, entre as três partidas que eu vi. De maneira geral, o melhor futebol visto, com alguns destaques pontuais, mas é um time, eu não diria muito pior que o do Grêmio, mas o Grêmio fez, porque tem um jogador diferenciado lá na frente que sobra, fez o jogo ficar fácil. Essa é, na minha leitura, o que aconteceu. O Guarani não jogou uma partida, o Grêmio não é tão melhor assim que o Guarani, mas ele tem peças pontuais, de maneira especial o Diego Souza, que é um cara diferente para a Série B, e acabou definindo o jogo, né? É isso. Então, isso acende um sinal para o Richarlison, uma cor laranja. Para mim, acho sim preocupante. Não acho ainda que estamos falando ao rebaixamento. Muita gente falou no meio da semana que é muito cedo, criticando inclusive os mais velhos, os caras que, como eu, por exemplo, que tem um tempo, que já viu coisas melhores e eventualmente tem um nível de paciência menor e um nível de exigência maior, né? Eu não acho, não. Eu acho que esse time aí, ele dá alguns sinais já, depois de 3 rodadas, né? E eu vou falar dos números. Então, vamos lá. Na temporada de 22, esse time não é exatamente o time do Paulista, mas na temporada de 22 já são 18 jogos, 20 pontos conquistados, 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Menos 7 de saldo de gols, 17 a favor, 24 contra. Um aproveitamento só de 37%. Então a gente ganha praticamente um ponto por jogo. Esse é o nosso aproveitamento. Média de gols a favor, 0,94, média de gols contra, 1,33. No Campeonato Brasileiro, são só 3 rodadas, 1 ponto, 0 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 1 gol pró, 4 gols contras, fizemos o primeiro gol hoje, um belo gol, saldo menos 3, aproveitamento de 11%. Aproveitamento, obviamente, de um time rebaixado. 0,33 média de gol a favor, 1,33 a mesma de média de gols contra, a mesma média de gols contra da temporada. Então a gente está mantendo a média de gols contra nos últimos 3 jogos, mas não conseguiu manter nem a média ruim do ataque. Então o ataque por hora no Brasileiro é pior do que o resto da temporada. Mas o Daniel Paulista tem 56 jogos, hoje completou 56 jogos à frente do Guarani, 80 pontos, 21 vitórias, 17 empates, 18 derrotas, 71 gols pró, 65 gols contra, saldo de só positivo 6, aproveitamento 47,6%, média de gols a favor 1,27, gol contra 1,16. Então, resumindo, acho que o Daniel já tem 1 ano de casa, acho que o Guarani, para se manter com
essa tentativa, com as expectativas, precisa sim ter resultados. O próximo jogo é quarta-feira, se eu não me engano, contra o Criciúma em casa. A vitória é muito necessária e obrigatória para manter o trabalho. Na minha projeção, e acho que dá para conseguir isso, mesmo com o Daniel Paulista, o Guarani pode conseguir 11 pontos em 7 rodadas, ou seja, nas próximas 4 rodadas o Guarani poderia fazer 10 pontos, mas para isso precisa ganhar quarta-feira, para isso precisa empatar com o Náutico, para isso precisa ganhar o derby e para isso precisa ganhar da Tombense. Fácil? Não é. Não é nem um pouco fácil. Possível? Sim. Ouvi algumas pessoas falando assim, vamos ter que esperar até o derby para decidir sobre o Daniel Paulista. Eu não sei se ele chega até lá. Se nós esperarmos até o derby para decidir que ele está fazendo um mau trabalho, e se a gente tiver nesse nível aqui de aproveitamento até lá, pode ser tarde demais, sim. Acho que o jogo divisor de águas tem que ser contra o Criciúma. Contra o Criciúma nós já não temos Giovanni Augusto e o Guarani precisa ganhar de 0-0. O que vai sustentar o Daniel Paulista por mais um tempo no Guarani é resultado. Eu acho que ele faz um trabalho razoável. Eu acho que nós temos um time mediano. Acho que nós temos algumas boas peças individuais, mas não temos peças de reposição no mesmo nível, principalmente na beirada do ataque. Bruno José hoje deu um alento um pouquinho maior, mas os substitutos das pontas são péssimos. O Iago entrou muito mal, como sempre. O Ronald é muito mal. E nós não temos grandes coisas a mais do que isso, tá? Notas individuais. Kozlinski, eu acho que fez pelo menos umas 2 muito boas defesas e não teve culpa em nenhum gol. Para mim, nota 6. Diogo Matheus falhou em 2 gols e fez o resto do jogo de maneira insegura, obviamente, e não muito boa. Perdeu muitas bolas que ele normalmente não perderia no meio de campo. Por conta do que perdeu, por conta do que o erro que cometeu, não sei dizer. Mas ele cometeu alguns erros e acho que talvez esteja faltando ritmo de jogo por ter ficado tanto tempo fora. Fato, que a nota hoje não foi boa, 4,5. João Vitor mostra que tem recurso, gostei dele em muitas coisas, não teve culpa direta nos gols, mas é obviamente uma defesa que toma 3 gols do mesmo cara, nós temos que criticar em alguma coisa, né? Apesar disso, João Vitor um pouquinho melhor, de 5,5. Derlan, muito parecido, não acho que comprometeu, também não teve culpa, mas nas 2 jogadas aéreas ali, então do mesmo jeito que o João Vitor, a nota dele tem que estar impactada, né? Nota 5 para o Derlan. Matheus Pereira, pelo gol e pela presença na área, 6. Na defesa ainda deixa um pouco a desejar, apesar de que o jogo hoje não foi pela direita, foi muito mais pela esquerda, né? Então o Matheus Pereira, a deficiência dele não apareceu tanto hoje. E ele marcou um gol, um belo gol, e teve mais 2 chances. Perdeu um e o outro chutou em cima do goleiro. Então eu diria que fez um jogo razoável. 6. Leandro Vilela foi melhor contra o Sport do que hoje, tá certo? Hoje era um jogo fora de casa, mas não fez uma má partida, tá? Eu vou dar 5,5 pro Leandro, acho que, pro meu gosto, claramente é melhor que o Bruno Silva, não tenha nem dúvida. Rodrigo Andrade, também 5,5, acho que ele tem mais categoria até que o Leandro Vilela, como a gente já falou, mas ainda erra algumas coisas bobas, né? Principalmente quando começa a ficar cansado. E aí, mas tem um belo chute no primeiro gol, alguns porcentos aí, uma percentagem do gol foi dele. Ele deu uma bela finalização de perna esquerda. Se a gente até comentou, se ele estivesse no lugar do Júlio César, no gol perdido pelo Júlio César cara a cara, ele não perderia, porque tem perna esquerda. Enfim, 5,5. Giovanni Augusto, apesar da derrota, eu gostei do Giovanni. Talvez a melhor partida do Giovanni, com certeza, nesse brasileiro, não tenho dúvida, nesses 3 jogos, a melhor partida. Ele voltou mais, chamou a responsabilidade, fez algumas boas jogadas. É um bom jogador. Nós precisamos
não joga, toma muito amarelo, tomou 3 em 3 jogos, está fora do próximo jogo, vai fazer falta. 6,5 para ele apesar disso. Bruno José, muito melhor do que na estreia. Na estreia ele perdeu um gol absurdo e não estava tão bem. Esse jogo gostei mais, jogou uma boa partida. Deu assistência para o primeiro gol, deu uma outra assistência para o gol perdido pelo Júlio César, do gol feito. Então ele tem uma grande percentual na criação desses 2 gols, não tem dúvida, e fez razoável partida, incomodou. Depois, no segundo tempo, na metade do segundo tempo para frente, cansou um pouco, mas foi guerreiro, lutou. Eu achei uma boa partida dele. 6,5 para o Bruno. Lucão apareceu muito pouco, faltou inspiração, definitivamente, deu até uma bicicleta lá. Também não teve grandes chances, é verdade. 5,5. Júlio César não é péssimo, mas perdeu um gol absurdo. O gol que ele perdeu é absurdo. Então ele falta categoria, obviamente, falta recurso técnico para ele. Não é um péssimo jogador, mas não é ele que vai resolver nem levar a gente para acesso nenhum. 5. Iago entrou no lugar dele, um horror, como sempre, e jogou, sei lá, um pouco menos de meia hora, 4,5. Nicolas Careca entrou junto, deu um chute no gol bom, não agregou muito, também ele entrou no terço pior do jogo, eu diria. 5. Marcinho entrou aos 82, então sem nota. Vai ter que jogar o próximo jogo. Índio entrou faltando também meia hora, entrou no lugar do Leandro Vilela, é pior que o Leandro Vilela, claramente. Não fez má partida, não comprometeu, mas perdeu uma bola absurda também, quase nós tomamos gol por causa dele. 5. Lucas Ramon jogou pouco, entrou 78 minutos, então faltou 12, mais jogou uns 15 minutos, vai. Mas jogou razoável, não sei se o Diogo Matheus cansou, sentiu alguma coisa, ou se é um sinal do que o Daniel pretende fazer para o próximo jogo. Eu vi muito pouco dele como lateral, né? Mas ele teve uma chance, inclusive cabeceou, ele é mais alto que o Diogo Matheus. Não sei se ele, de repente, ele vai querer reforçar um pouco a altura da defesa, não sei dizer se ele joga ou se ele não joga, mas eu vou dar nota 5, ele não comprometeu no período que jogou, né? E é esse é a performance do Guarani. Então o Guarani hoje está lá embaixo, 19º lugar, com 1 ponto só. Claro, são só 3 rodadas, mas é uma largada muito ruim do Guarani, muito ruim. E sim, vai precisar ganhar necessariamente esse próximo jogo do Criciúma, é mandatório, e se não ganhar, eu acho que compromete muito, preocupa demais. Se não ganhar o próximo jogo em casa, preocupa muito, o sinal passa de amarelo ou laranja, vai avermelhando, acho que é muito perigoso a gente não ganhar esse jogo contra o Criciúma. Precisamos ganhar o jogo contra o Criciúma na marra. Sem o Giovanni Augusto, perdemos muito. Espero que o Marcinho faça a grande partida, não vai ser fácil. Não vamos falar de queda de Daniel, mas se perder contra o Criciúma, nós vamos ter que repensar esse plano desse ano, sim, na minha opinião. Não podemos esperar chegar no derby. O derby é muito tarde. Nós vamos esperar chegar a sexta rodada já era. Porque do mesmo jeito que eu falei que a gente pode chegar em 11 pontos com 7 rodadas, a gente pode chegar, por exemplo, temos 1 hoje. Se a gente empata com o Criciúma, impossível, na atual conjuntura, não é impossível. 2 pontos. Aí vamos jogar com o Náutico fora, perdemos do Náutico, impossível? Não é impossível. 2 pontos. Aí joga o derby, jogo difícil, é jogo para ganhar, eles estão uma porcaria de um time, mas se empatar o jogo contra Pinguela, 3 pontos. E jogar com o Tombense fora de casa, Tombense, não sei o que lá, empatar ou perder do Tombense, vamos dizer assim, vamos empatar com o Tombense, 4 pontos, são 4 pontos em 7 jogos, e aí já não são só 3 jogos, são 7, e aí nós vamos estar com 4 pontos, aí a largada não é mais perigosa, nem ruim, ela seria muito preocupante. Nós vamos esperar até lá? É uma pergunta. Eu não esperaria.
Eu não esperaria. É Criciúma, tem que ganhar. Não ganhou, acho que nós temos que partir para um plano B, porque precisamos arrumar isso. Eu acho que o time, mesmo que ele não seja mal, que ele tenha sinais, lampejos bons, mas o que dá conjunto a um time, a tal da liga, são resultados e nível técnico, qualidade. Então, o time tem qualidade? Alguma, é mediana. O resultado calça isso, dá tranquilidade para esse cara continuar subindo? Se sim, dá liga. Se não, corre o risco de ter um espiral negativo. Se o time é muito bom, com a qualidade muito boa, né, você pode até eventualmente esperar um pouco mais, porque uma hora ou outra vai dar, e vai dar muita coisa, né? Mas não é o caso do Guarani. Exemplo do que eu tô falando, o próprio Grêmio ano passado. Era um time ruim para cair, todo mundo disse que não. Mas não deu a tal da liga. O que é isso? Qualidade mais resultados. Nível de qualidade do Guarani, de mediano. Algumas peças que sobressaem, tipo Bruno José, Giovanni Augusto, algumas peças muito ruins. Então, por exemplo, ano passado a gente tinha um Alanzinho que entrava, hoje nós temos Iago. Alanzinho era ótimo? Não. Mas entrava, fazia uma fumaça, um golzinho aqui e ali. Iago e Ronald, entendeu? Complicado. Então nós vamos ter que formar esse time de maneira diferente. Então, na minha opinião, qualidade, resultado. Qualidade mediana, precisa ter o resultado. Se não tiver contra o Criciúma, nós temos que fazer da liga. Para fazer da liga precisa de resultado. Porque a equipe aqui não vai mudar. Ou vai mudar muito pouco, a partir de julho se mudar. É isso. Gente, bom final de semana, até o próximo pré-jogo. Grande abraço, estamos de cabeça inchada mais uma vez e muita atenção. E agora de orelha em pé. Grande abraço, tchau.